Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na leitura do livro A História da Igreja, do irmão André Miller. A partir desse tópico, a conexão entre as testemunhas. Antes de deixar os moráveis, podemos lembrar à mente do leitor o fato interessante de uma conexão antiga entre eles e os valdenses, senão também entre eles e os paulicianos. A Boêmia e a Morávia continuaram no paganismo até o século IX, quando receberam o evangelho dos missionários orientais, provavelmente também dos paulicianos. Pedro Valdo, no século XII, expulso de Lyon pela perseguição, encontrou refúgio na Boêmia, onde trabalhou por 20 anos. Com grande sucesso. No século aí é 14, né? Seus seguidores na Boêmia e passou seus seguidores na Boêmia somavam, parecendo que tem uma discordância. Com grande sucesso, deixa eu ler novamente. No século XIV, seus seguidores na Boêmia e passou somavam Perdão, irmão. 80. É passar mesmo. É Passal, né? É, É Passal, somavam. Boêmia e Passau somavam 80 mil e, em toda a Europa, cerca de 800 mil. A corte de Roma, irritada com o zelo e ofendida pelas práticas dos unidos paulicianos, valdenses, boêmios e morávios, resolveu que deveriam ser submetidos ao jugo romano. O celibato foi ordenado, o cálice foi proibido aos leigos e o serviço religioso realizado em latim. Uma luta começou. Os boêmios protestaram, Roma perseguiu e, embora muitos continuassem firmes, outros gradualmente declinaram e perderam muito de sua pureza original de doutrina e simplicidade de adoração. Assim, as coisas continuaram por cerca de 300 anos, quando Jean Hus e Jerônimo de Praga levantaram novamente o estandarte da verdade, testemunharam contra as corrupções de Roma e acenderam pelas chamas de seu martírio uma luz que logo se espalhou por toda a Europa e que continua a brilhar em nossos dias, pela boa providência de Deus. Rastrearemos em seguida o caminho misterioso pelo qual essa luz viajou. Pode subir, Jefferson. Tem aquela nota ali do. Volte um pouquinho aí, Jefferson, para ver se isso é importante. Esse aí é do número 9. Tem essa nota. Ver, morar. Ah, é só referências. Pode passar. Dos livros. Então vamos entrar no capítulo 32. A palavra de Deus impressa. Isso aconteceu
no ano de 1397 a 1516 depois de Cristo. A captura de Constantinopla. No ano de 1453, após um cerco fechado de 53 dias, a capital da cristandade oriental caiu nas mãos dos vitoriosos turcos. O imperador, que tinha o nome do fundador de Constantinopla, demonstrou grande bravura durante o cerco. Ele jogou fora sua púrpura e lutou na brecha, até que ele, com os nobres que o cercavam, caiu entre os mortos. Este foi o último dos Constantinos e o último imperador cristão de Constantinopla. A maioria dos habitantes que restaram foi vendida como escravos ou massacrada. E 5.000 famílias turcas foram trazidas para a cidade como colonos. Seguiram-se destruição, violência, palavrões, excedendo em muita nossa capacidade de escrevê-los. A antiga igreja de Santa Sofia foi despojada de todas as valiosas oferendas de séculos. As imagens foram quebradas em pedaços e, depois de ter sido palco de grosseiras profanações, foi transformada em uma mesquita. Os tesouros da erudição grega, que alguns dizem terem chegado a 120.000 livros manuscritos, foram destruídos ou dispersos. A conquista estava completa e Maomé II imediatamente transferiu a sede de seu governo para Constantinopla. Mas a ambição ilimitada do feroz otomano estava longe de ser satisfeita. Ele contemplava nada menos do que a conquista de toda a cristandade e de suas vitórias rápidas e fáceis sobre muitos dos principados cristãos menores do Oriente. Parecia que, se a morte não tivesse livrado o mundo de tal tirano, ele poderia ter seguido seu caminho de conquista através do coração da Europa. Que cidade, que reino, que poder iria prender o invasor feroz? Toda a Europa estremeceu, especialmente a Itália. Dizem que a morte de Nicolau V foi antecipada pela notícia da captura de Constantinopla. A tristeza e o medo partiram o coração do velho. Mas depois de derrubar impérios, reinos e cidades sem número, Maomé II morreu aos 50 anos, de dores internas, supostamente efeitos de veneno. As notícias sobre essas pesadas calamidades no Oriente espalharam uma profunda escuridão sobre todo o Ocidente. Mas aquilo que ameaçava deter o progresso da civilização e a propagação do cristianismo foi sobrepujado por uma providência sábia e boa para o avanço de ambos de uma maneira maravilhosa. A queda de Constantinopla nas mãos dos infiéis levou muitos gregos eruditos para a Itália, e da Itália
para muitos outros países da Europa. Aconteceu justamente nessa época que o Papa reinante, Nicolau V, se distinguiu do seu se distinguiu por seu amor pela literatura, o que ele muito promoveu por sua posição e riqueza. Os refugiados trouxeram os livros que conseguiram resgatar das ruínas de seu império caído. O estudo do grego foi revivido por esses meios e se tornou extremamente popular. Entre esses alunos, aprove a Deus suscitar homens de mente altamente cultivada e coração devoto, que muito fizeram no preparo do caminho para a grande reforma. A invenção da prensa e a melhoria do papel. Justamente neste período, o Senhor estava fazendo todas as coisas cooperarem para o bem, de uma forma notável. Dois agentes silenciosos de imensa influência e poder foram ordenados para preceder as vozes vivas de seus pregadores do Evangelho: a invenção da imprensa e da manufatura de papel. Essas invenções harmoniosas foram levadas à grande perfeição durante a última metade do século XV, pelas quais podemos elevar nossos corações em louvor e gratidão a Deus. Chegamos agora a um ponto decisivo em nossa história. E não apenas na história da Igreja, mas da civilização, da condição social dos Estados europeus e da família humana. É bom parar em tal eminência e olhar ao nosso redor por um momento. Vemos uma mão divina para o bem de todos, juntando as peças, embora estivessem aparentemente desconectadas. A queda de um império, a fuga de alguns gregos com seus tesouros literários, o despertar da mente há muito adormecido, o despertar da mente há muito adormecida do mundo ocidental, a invenção da impressão de tipos móveis e a descoberta da manufatura de papel branco fino com trapos de linho. Por mais incongruente que trapos de linho possa soar com a literatura dos gregos e com a habilidade de Gutenberg, ambos teriam se mostrado de pouca utilidade sem o papel melhorado. Os meios, os mais insignificantes na conta do homem, quando usados por Deus, são todos insuficientes. Por um poder milagroso, uma vara seca na mão de Moisés sacode o Egito do centro à circunferência, divide o Mar Vermelho e tira a água viva da rocha dura. Uma pedra lisa do riacho ou um chifre de carneiro vazio realiza grandes livramentos em Israel. O poder é de Deus e a fé olha apenas para ele. É um fato profundamente interessante para o cristão que o primeiro livro completo que Gutenberg imprimiu com seus tipos de metal lapidado foi uma edição em fólio da Bíblia na Vulgata Latina, consistindo de 645
e uma folha. Alan, em sua história literária, observa belamente. É uma circunstância muito surpreendente que os inventores da grande arte tenham tentado, desde o início, um voo tão ousado como imprimir uma Bíblia inteira, e executaram com grande sucesso. Podemos ver na imaginação este volume venerável e esplêndido, conduzindo as miríades de seus seguidores e implorando, por assim dizer, uma bênção sobre a nova arte, ao dedicar suas primícias ao serviço do céu. Embora dificilmente se enquadre no escopo de nosso livro, mesmo que brevemente, esboçaremos a história da grande descoberta para o bem de alguns de nossos leitores que podem não ter tais histórias em mãos, mencionando apenas alguns detalhes, pois foi um dos agentes mais poderosos da reforma. Pode subir aí, já. Desde antigamente, o modo de impressão a partir de blocos de madeira já era praticado. Às vezes, as gravuras ou impressões eram acompanhadas por algumas linhas de letras recortadas no bloco. Gradualmente, estes foram estendidos a algumas folhas e chamados de blocos de livros. Um ferreiro engenhoso, dizem, inventou no século XI letras separadas de madeira. O célebre Johannes Gutenberg, nascido em um vilarejo próximo a Mainz, no ano de 1397, substituiu as letras de madeira pela, pelo metal, e seu sócio, Schoeffer, recortou os caracteres em uma matriz, após a qual os tipos eram fundidos completamente assim a arte, fundidos completamente assim a arte da impressão, como até hoje permanece. O pergaminho, as preparações de palha, casca de árvore, papiro e algodão foram suficientes para o impressor e o transcritor até o século XIV. Mas esses preparativos teriam sido totalmente inadequados para suprir a demanda do novo processo. Felizmente, no entanto, a descoberta do papel feito com trapos coincidiu com a descoberta da impressão por meio da prensa. A primeira fábrica de papel da Inglaterra foi erguida em Dartmouth. Dartmouth. Acho que eu falei certo, não sei. Por um alemão chamado Spielmann, em 1588, que acabou sendo nomeado cavaleiro pela rainha Isabel. Dá um tempo aqui para ver se alguns irmãos têm comentário ou alguma curiosidade. Se alguém não entendeu alguma parte que eu li, pode estar falando, eu posso estar relendo. E, irmãos, tudo bem até aqui?
Então vamos lá. A primeira Bíblia impressa. Todos os historiadores parecem concordar que Gutenberg, tendo passado quase 10 anos levando seus experimentos à perfeição, empobreceu tanto que achou necessário convidar algum capitalista para se juntar a ele. Johann Faust, o rico ourives de Mainz, a quem revelou seu segredo, concordou em fazer parceria com ele e forneceu os meios para a execução do projeto. Mas não parece que Gutenberg e seus associados, Schoeffer e Faust, Schoeffer e Faust, foram movidos por qualquer motivo mais elevado na execução desta obra gloriosa do que o de realizar uma grande soma de dinheiro por meio da imprensa, da empresa. As letras eram uma imitação tão exata dos melhores copistas que pretendiam fazê-las passar por excelentes cópias manuscritas e assim obter os altos preços usuais. Os empregados na obra estavam sujeitos ao mais estrito sigilo. A primeira edição parece ter sido vendida a preço de manuscrito sem que o segredo tivesse sido revelado. Uma segunda edição foi lançada por volta de 1462, quando Johann Faust foi a Paris com várias cópias. Ele vendeu uma ao rei por 700 coroas e outra ao arcebispo por 400 coroas. O prelado, encantado com uma cópia tão bela e a um preço tão baixo, havia amostrado ao rei. Sua Majestade então comprou a sua, pelo qual pagou quase o dobro do dinheiro. Mas qual foi o seu espanto ao descobrir que eram idênticos? Mesmo nos traços e pontos mais minuciosos, eles ficaram alarmados e concluíram que deviam ser produzidos por magia, e estando as letras maiúsculas em tinta vermelha, eles supuseram que era sangue, e não duvidaram mais que ele estava aliado ao diabo e auxiliado por ele em sua arte mágica. Pode subir aí, Jefferson. Pois é, engraçado. A informação foi imediatamente fornecida à polícia contra Johann Faust. Seus aposentos foram revistados e suas Bíblias apreendidas, e outras cópias que ele havia vendido foram coletadas e comparadas. Descobrindo eles que eram exatamente iguais, ele foi declarado um mágico. O rei ordenou que fosse lançado na prisão e logo teria sido lançado nas chamas. Mas ele se salvou, confessando o engano e revelando completamente o segredo de sua arte. O mistério foi então revelado. Os operários não estavam mais vinculados ao sigilo. Os impressores
se dispersaram, levando o segredo de sua arte aonde quer que fossem. Bem-vindos. E o som das prensas logo foi ouvido em muitos países. Por volta de 1474, a arte foi introduzida na Inglaterra por William Caston e em 1508 foi introduzido na Escócia por Walter Chapman. Antes da época da impressão, muitos livros valiosos existiam em manuscrito e seminários de aprendizagem floresceram em todos os países civilizados, mas o conhecimento era necessariamente confinado a um número comparativamente pequeno de pessoas. Os manuscritos eram tão raros e caros, que só podiam ser comprados por reis e nobres, por instituições colegiadas e eclesiásticas. Uma cópia da Bíblia custava de 40 a 50 libras apenas para ser escrita, pois um copista experiente precisava de cerca de 10 meses de trabalho para fazer uma. Embora vários outros livros tenham saído das novas prensas, a Bíblia Latina era o livro favorito. Eles geralmente iniciavam as operações onde quer que fossem, publicando uma edição da Bíblia em latim. Eram os mais procurados e saíam a preços altos. Desta forma, as Bíblias em latim se multiplicaram rapidamente. Os tradutores começaram então seu trabalho e, por reformadores individuais em diferentes países, a palavra de Deus foi traduzida em várias línguas no decorrer de alguns anos. Assim, uma versão italiana apareceu em 1474, uma boêmia em 1475, uma holandesa em 1477, uma francesa em 1477 também, e uma espanhola em 1478, como se anunciassem a aproximação da reforma vindoura. A aproximação da reforma vindoura. A oposição de Roma à Bíblia. Mas, como sempre, os grandes inimigos da verdade, da luz e da liberdade se alarmaram. O arcebispo de Mainz colocou as prensas daquela cidade sob estrita censura. O Papa Alexandre VI emitiu uma bula proibindo os impressores de Mainz, Colônia, Trèveris e Magdeburgo de publicar quaisquer livros sem licença expressa de seus arcebispos, descobrindo que a leitura da Bíblia, pode subir, Jefferson, estava se estendendo. Os sacerdotes começavam a pregar contra ela de seus púlpitos. Eles descobriram, disse um monge francês, uma nova língua chamada grego. Devemos nos proteger cuidadosamente contra ela. Essa língua será a mãe de todos os tipos de heresias. Vejo nas mãos de um grande número de pessoas um livro escrito nesta linguagem chamado de o Novo Testamento.
é um livro cheio de amoreiras, com víboras nelas. Quanto ao hebraico, quem aprende isso se torna judeu imediatamente. Só uma zoada. Quem aprende isso se torna judeu imediatamente. Bíblias e testamentos eram apreendidos onde quer que fossem encontrados e queimados. Mais Bíblias, mais Bíblias e testamentos pareciam erguer-se como que por mágica de suas cinzas. As prensas também foram apreendidas e queimadas. Devemos erradicar a impressão, ou a impressão nos erradicará, disse o vigário de Croydon em um sermão pregado na St. Paul's Cross. E a Universidade de Paris, em pânico, declarou perante o parlamento: a religião acaba se o estudo do grego e do hebraico for permitido. Quanto esforço para barrar a verdade. O grande sucesso das novas traduções espalhou o alarme por toda a Igreja Romana, e ela tremia pela supremacia de sua própria favorita Vulgata. Os temores dos sacerdotes e monges aumentaram quando viram as pessoas lendo as Escrituras em suas próprias línguas maternas e observaram uma disposição crescente de colocar em dúvida o valor de assistir à missa e da autoridade do sacerdócio. Em vez de fazerem suas orações por meio dos padres em latim, eles começaram a orar a Deus diretamente em sua língua nativa. O clero, percebendo que seus rendimentos estavam diminuindo, apelou para a Sorbonne, apelou para a Sorbonne, a escola teológica mais renomada da Europa. A Sorbonne pediu ao parlamento que interferisse com uma mão forte. A guerra foi imediatamente proclamada contra os livros e os impressores deles. Impressores que foram condenados por imprimir Bíblias foram queimados. No ano de 1534, cerca de 20 homens e uma mulher foram queimados vivos em Paris. Em 1535, a Sorbonne obteve uma ordenança do rei para a supressão da impressão, mas era tarde demais. Como observa um escritor competente, a arte então nascia plenamente e não poderia ser suprimida mais do que a luz, o ar ou a vida. Os livros se tornaram uma necessidade pública e supriram uma grande necessidade do público, e a cada ano os viam se multiplicando mais abundantemente. Enquanto Roma trovejava assim suas terríveis proibições contra a liberdade de pensamento e estendia seu braço para perseguir onde quer que a Bíblia tivesse penetrado
e encontrado seguidores, pelo menos em toda a França, Deus estava apressando, por meio de sua própria palavra e da imprensa, aquela poderosa revolução que em breve mudaria os destinos da Igreja e do Estado. Mas se os católicos tivessem tido sucesso em seus desígnios perversos, ainda estaríamos tateando o nosso caminho em meio à densa escuridão da Idade Média. Roma sempre foi hostil a novas invenções e melhoria, especialmente se tendiam à difusão do conhecimento, à promoção da civilização, à diminuição da distância entre o clero e os leigos, ou de alguma forma ao enfraquecimento do poder do sacerdócio. Ignorância, escravidão, superstição e sujeição cega ao sacerdócio são os principais elementos de sua existência. De todas as invasões, nenhuma exerceu maior influência na sociedade do que a prensa. E não somente isso, é a preservadora de todas as outras invenções. Assim, nenhum agradecimento é devido aos católicos por nossa civilização moderna e pelos privilégios de nossas liberdades civis e religiosas. Mas o Deus vivo está acima de toda a hostilidade de Roma e cumprirá todos os propósitos de sua graça. A escuridão da Idade Média está passando rapidamente. O sol nascente da Reforma em breve dissipará a escuridão do longo reinado de 1000 anos de Jezabel. Sua ostentada supremacia universal não existe mais e nunca mais retornará. Os pilares de sua força já estão abalados e muitas causas estão se combinando para apressar sua derrubada completa. Com essas causas, logo ficaremos mais familiarizados. Irmãos, falta 3 minutos para 9. A gente, se os irmãos achar por bem, a gente pode ou encerrar por aqui esse tópico, guardando esse tópico já para a leitura da semana que vem. Já fica aberto aí para vocês vão acharem por bem trazer algum comentário, alguma explanação, alguma coisa do texto que foi lido. Por mim, tudo bem, Alexandre. Os irmãos concordarem, podemos continuar na próxima segunda.